Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha, caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo. Este é o 11º vídeo de um total de 15. Nele, iremos estudar a língua e a escrita daquela civilização, conferindo ênfase aos quesitos som e gramática, escrita e literatura. Veremos que os hieróglifos foram uma escrita formal, usada em papiros, monumentos e túmulos. Também descobriremos que a antiga literatura egípcia foi rica, abrangendo textos de caráter religioso, textos sapienciais, bem como contos e poesias de amor. O egípcio antigo foi uma língua afro-asiática setentrional, intimamente relacionada com o berbere e as línguas semíticas. Teve a história mais antiga depois do sumério, tendo sido escrita desde 3200 a.C. até a Idade Média, permanecendo como a língua falada por mais tempo. Distinguem-se as fases do egípcio arcaico, antigo, médio ou clássico, tardio, demótico e copta. Os escritos egípcios não apresentam diferenças antes do dialeto copta. No entanto, provavelmente existiam dialetos orais regionais em Mênfis e, posteriormente, em Tebas. O egípcio antigo foi uma língua sintética, transformando-se posteriormente em uma língua mais analítica. O egípcio tardio desenvolveu artigos prefixais definidos e indefinidos que substituíram os sufixos flexionais anteriores. Há uma mudança na velha ordem, verbo sujeito objeto para sujeito verbo objeto. Os hieróglifos egípcios, a escrita hierática e o demótico acabaram por ser substituídos pelo alfabeto copta, mais fonético. O copta ainda é usado na liturgia da Igreja Ortodoxa do Egito, e vestígios dele são encontrados no árabe egípcio moderno. O egípcio antigo tinha 25 consoantes similares às de outras línguas afro-asiáticas. Estas incluíam consoantes faríngeas e enfáticas, oclusivas sonoras e surdas, fricativas surdas e africadas surdas e sonoras. Havia inicialmente 3 vogais longas e 3 vogais curtas, que se expandiram no egípcio tardio para cerca de 9. Uma palavra básica em egípcio, semelhantemente ao berbere e ao semita, tem consoantes e semiconsoantes de raiz triliteral e biliteral. Sufixos são adicionados para formar palavras. A conjugação verbal corresponde à pessoa. Por exemplo, o esqueleto triconsonantal SDM é o núcleo semântico da palavra ouvir. Sua base conjugal é sedem, ele ouve. Se o sujeito é um substantivo, sufixos não são adicionados ao verbo. Por exemplo, sedem remet, a mulher ouve. Os adjetivos são derivados de substantivos por um processo que os egiptólogos chamam nisbação, devido à sua semelhança com o árabe.
A ordem das palavras em frases verbais e adjetivas é predicado-sujeito e sujeito-predicado em frases nominais e adverbiais. O sujeito pode ser movido para o início das frases se é longo e é seguido por um pronome resumptivo. Verbos e substantivos são negados por uma partícula N, mas NN é usado para frases adverbiais e adjetivas. O acento tônico recai sobre a última ou penúltima sílaba, que pode ser aberta ou fechada. A escrita hieroglyphica, datada de 3200 a.C., de acordo com o túmulo UJ da necrópole de Umel Kaab de Abidos, é composta de cerca de 500 símbolos que podiam ser reproduções de animais, plantas, pessoas ou partes do corpo e utensílios utilizados pelos egípcios. Um hierógrafo pode ser uma palavra, um som ou um determinante mudo. E o mesmo símbolo pode servir a diferentes propósitos em contextos diferentes. Os hierógrafos foram uma escrita formal usada em papiros, monumentos líticos e nos túmulos, que podem ser tão detalhados como obras de arte. No dia a dia, os escribas usavam uma forma de escrita cursiva, chamada hierática, que era mais simples e rápida de escrever, esculpida em pedras, papiros e placas de madeira. Enquanto os hieróglifos formais podiam ser lidos em linhas ou colunas em qualquer direção, embora geralmente escritos da direita para a esquerda, a escrita hierática ocorria sempre da direita para a esquerda, normalmente em linhas horizontais. Para se saber a direção na qual se devia ler os hieróglifos, era preciso observar para onde as figuras humanas ou de pássaros estavam olhando, pois são estes que mostram o início do texto. Uma nova forma de escrita surgida no século 7 a.C., a demótica, tornou-se predominante, substituindo a hierática. Por volta do século I d.C., o alfabeto copta começou a ser usado juntamente com a escrita demótica. O copta é um alfabeto grego modificado com a adição de alguns sinais demóticos. Embora os hieróglifos formais tenham sido usados em contexto cerimonial até o século IV, no final apenas um pequeno grupo de padres sabia lê-los. Como os estabelecimentos religiosos tradicionais foram dissolvidos, o conhecimento da escrita hieroglífica estava quase perdido. As tentativas de decifração são datadas do período bizantino e do período islâmico, mas apenas em 1822, após a descoberta da Pedra de Rosetta e anos de pesquisa de Thomas Young e Jean-François Champollion, os hieróglifos foram quase totalmente decifrados. Na Pedra de Rosetta estão presentes 3 formas de escrita: hieróglifos formais, hierática e grega. A literatura do Antigo Egito inclui textos de caráter religioso, como os hinos às divindades, e igualmente obras de natureza mais secular, como textos sapienciais, contos e poesia amorosa. A literatura apareceu pela primeira vez em associação com a realeza, em rótulos e etiquetas para os itens encontrados em tumbas reais.
Foi principalmente uma ocupação dos escribas que trabalhavam para a instituição Per-An, ou a Casa Devida, bem como para os escritórios, as bibliotecas, chamadas casas de livros, laboratórios e observatórios. Algumas das peças mais conhecidas da literatura, como os textos das pirâmides e os textos dos sarcófagos, foram escritos em egípcio clássico, que continuou a ser a língua da escrita até 1300 a.C. Durante esse período, a tradição da escrita evoluiu para as autobiografias em túmulos, como os de Harkuf e Uni. O gênero conhecido como Sebait, ensinamentos, foi desenvolvido para comunicar os ensinamentos e as orientações dos nobres famosos. Desse gênero destaca-se o ensinamento de Ptah-hotep, que em 36 máximas expõe as reflexões do seu autor, um vizir, sobre as relações humanas. O papiro Ipu-Ur, um poema de lamentações descrevendo catástrofes naturais e agitação social, é um papiro contraditório, pois até o presente não se chegou a um consenso quanto a seu período, podendo ser um poema descritivo do primeiro ou do segundo período intermédio. As Aventuras de Sinué, texto egípcio escrito durante o Império Médio, é um clássico da literatura, contando as peripécias de um nobre que estava a serviço em uma expedição que se encontrava em terras estrangeiras. Com a morte de Amenemés I, é enviada uma mensagem aos seus filhos que estavam em terras estrangeiras pedindo para que regressassem. Sinué acaba ouvindo uma intervenção de um desses príncipes, que em sua dedução era uma conspiração contra o herdeiro. Temendo pela sua vida, opta pela fuga. O papiro Uestkar, também escrito nesse período, é um conjunto de histórias contadas a Quéops por seus filhos, relatando as maravilhas realizadas pelos sacerdotes. A obra Instruções de Amenemés descreve a conspiração que levou à morte de Amenemés e ordena a seu filho não confiar em ninguém. O poema forma uma espécie de apologia dos atos do reinado do velho rei. Termina com uma exortação a Senusret para subir ao trono e governar sabiamente no lugar de seu pai. Outras histórias famosas são Conto do Náufrago, história de um comandante que foi o único sobrevivente de uma tempestade que naufragou o seu barco e o levou até a ilha de Cá, onde se depara com o seu único habitante, um deus serpente. O Conto do Camponês Eloquente, história de Quenanupu, um homem que foi injustiçado durante sua viagem ao Vale do Nilo para trocar seus produtos. O Conto do Príncipe Predestinado, história de um príncipe amaldiçoado. O Conto de Dois Irmãos, história de vingança causada pela mulher de um dos irmãos. E a Sátira dos Ofícios, sátira realizada por escribas para mostrar os incômodos das outras profissões que não fossem o ofício de escriba. O egípcio tardio foi falado no Império Novo e ocorre em documentos administrativos do período Remessida, poesias de amor e contos, bem como em textos demóticos e coptas. No final do Império Novo, a língua vernácula foi mais frequentemente empregada para escrever peças populares, como a História de Unamon e a Instrução de Ani.
O primeiro conta a história de um nobre que é roubado quando se dirigia ao Líbano para comprar madeira de cedro e as suas peripécias para voltar ao Egito. Durante esse período, documentos como o papiro Chester Beatty, o papiro Harris 500 e um fragmento do papiro de Turim mostram um tipo de poesia amorosa com temas de paixão e erotismo. A partir de cerca de 700 a.C., histórias narrativas e instruções, como a popular Instruções de On Shen Shonki, bem como documentos pessoais e empresariais, foram escritos em demótico. A ação de muitas histórias escritas em demótico durante o período greco-romano decorria em épocas históricas anteriores, de quando o Egito era uma nação independente governada por grandes faraós, como Ramsés II. No próximo vídeo, iremos continuar o estudo do Egito Antigo, discorrendo sobre a religião daquele povo, conferindo especial atenção às práticas funerárias e à mumificação animal. Veremos que cada cidade possuía seu deus padroeiro, bem como um específico animal sagrado que a ele era dedicado. Descobriremos também que, segundo a visão egípcia, o coração, em vez do cérebro, era considerado a sede de todos os pensamentos e emoções, e que, a partir da 26ª dinastia, as múmias votivas tornaram-se populares. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!